Depois de 2 aulas abordando o mesmo assunto, a gente volta à questão. Afinal, qual o conceito de parágrafo? Vamos responder daqui a pouco. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar para responder só no final da aula de hoje. Vamos, primeiramente, trabalhar mais um texto, analisando essas características bem gerais, para que a gente se familiarize e não tenha nenhuma dificuldade, ao final da aula de hoje, de atribuirmos um conceito ao parágrafo. A propósito, esse texto eu fui buscar neste livro aqui, do Laurentino Gomes, 1808, que foi um livro bastante vendido e bastante lido no Brasil. Vamos analisar um pequeno parágrafo, eu diria nem tão pequeno, em relação aos anteriores, um parágrafo um tanto maior. E essa análise será feita à luz dos mesmos parâmetros das análises anteriores. Acompanhe a leitura do texto, atentos principalmente para as características gerais do parágrafo que têm norteado as nossas análises até agora. Vamos à leitura. Nunca algo semelhante tinha acontecido na história de Portugal ou de qualquer outro país europeu. Em tempos de guerra, reis e rainhas haviam sido destronados ou obrigados a se refugiar em territórios alheios, mas nenhum deles tinha ido tão longe a ponto de cruzar um oceano para viver e reinar do outro lado do mundo. Embora os europeus dominassem colônias imensas em diversos continentes, até aquele momento, nenhum rei havia colocado os pés em seus territórios ultramarinos para uma simples visita, muito menos para ali morar e governar. Era, portanto, um acontecimento sem precedentes tanto para os portugueses, que se achavam na condição de órfãos de sua monarquia da noite para o dia, como para os brasileiros, habituados até então a serem tratados como uma simples colônia de Portugal. Muito bem, vamos analisar, repito, em bases bem amplas ainda, esse texto retirado do livro do Laurentino. A princípio, observem que o texto está dividido em 3 momentos. Esses 3 momentos estão visíveis porque eu coloquei em negrito o momento inicial, não destaquei o momento intermediário para vocês perceberem a diferença e coloquei em negrito o momento final. Portanto, não há nenhuma dificuldade em percebermos esses 3 momentos que formam o texto. Mas há um detalhe a mais. Nós vimos isso nos textos anteriores. Esses 3 momentos aos quais eu me referi estão ligados entre si pelo sentido. Ou seja, o primeiro momento representa uma frase inicial onde o autor apresenta o assunto acerca do qual ele irá tratar no texto. Observem, nunca algo semelhante tinha acontecido na história de Portugal ou de qualquer outro país europeu. Ora, despertou a curiosidade no leitor. A síntese do assunto que será tratado em todo este pequeno texto foi posta.
já está à disposição do leitor. Na sequência, o autor do texto, o Laurentino Gomes, vai fornecer os detalhes, os esclarecimentos, os pormenores acerca do que ele sintetizou ou do que ele generalizou na abertura do texto. Aí ele nos apresenta o seguinte: em tempos de guerra, reis e rainhas haviam sido destronados ou obrigados a se refugiar em territórios alheios, mas nenhum deles tinha ido tão longe a ponto de cruzar um oceano para viver e reinar do outro lado do mundo. Ele apresentou um aspecto relacionado à abertura do texto, relacionado à síntese apresentada no início do parágrafo. Agora, ele vai oferecer ao leitor um outro detalhe, um outro pormenor para reforçar o pormenor anterior. Acompanhem. Embora os europeus dominassem colônias imensas em diversos continentes, até aquele momento, nenhum rei havia colocado os pés em seus territórios ultramarinos para uma simples visita, muito menos para ali morar e governar. Pronto. O detalhamento do texto, os pormenores do texto estão postos para o leitor. Vamos recapitular rapidamente. Num primeiro momento, o Laurentino apresenta o assunto, depois ele destrincha esse assunto em dois períodos e agora ele vai apresentar um fecho, ele vai apresentar uma conclusão para o texto. Observem. Era, portanto, um acontecimento sem precedentes, tanto para os portugueses, que se achavam na condição de órfãos de sua monarquia da noite para o dia, como para os brasileiros, habituados até então a serem tratados como uma simples colônia de Portugal. Observaram que nessa frase final, o autor retoma os dois momentos anteriores do texto? Ou seja, em síntese, ele apresenta a abertura do texto, ele desenvolve o texto e ele conclui o texto. De forma que esses três momentos estão devidamente conectados entre si, formando, portanto, uma unidade só, formando um só texto, mesmo com três elementos. Perceberam, então? Agora, eu penso que já fica mais fácil nós definirmos o que é o parágrafo. Se nos lembrarmos das duas aulas anteriores e dessa análise que acabamos de fazer, sem dúvida, ficará mais fácil. E de um modo didaticamente diferente. Vocês devem estar lembrados que eu não defini o conceito de parágrafo no início da abordagem desse assunto. Eu preferi que nós, primeiramente, entrássemos em contato com o produto, o que eu chamei de produto, que são os parágrafos, analisássemos esses produtos para vermos como esses produtos funcionam e agora sim, nós vamos conceituar o parágrafo já senhores do conhecimento. O parágrafo é uma composição escrita formada por uma frase que lhe serve de introdução, seguida por frase ou frases que formam o seu desenvolvimento e, não raro, por uma frase final que forma a sua conclusão. Essas três partes estão necessariamente ligadas entre si pelo sentido. Isto é,
Se a frase de introdução representa a síntese daquilo que se pretende dizer no texto, as frases de desenvolvimento representam o seu detalhamento, os seus pormenores. E a frase de conclusão representa o desfecho ou uma retomada do que foi dito na introdução, ou no desenvolvimento, ou em ambos. Deu para entender? Olha aqui um detalhe curioso, não sei se vocês se deram conta disso, embora eu tenha deixado pistas no texto. A definição que nós acabamos de dar de parágrafo aqui é um exemplo perfeito do que seja um parágrafo. Observem, no primeiro momento eu defino o que é parágrafo, no segundo momento eu detalho, eu esclareço com outras palavras o que vem a ser essa estrutura do parágrafo e eu termino o parágrafo dirigindo-me ao leitor. Deu para entender? Ou seja, o próprio parágrafo, onde definimos o que é o parágrafo, é um exemplo de parágrafo perfeito. Mas vejam, nós não estamos aqui tratando de qualquer parágrafo. Nós estamos tratando de um tipo de estrutura de parágrafo a que o professor Otto Moacir Garcia, que dedicou muitos estudos a essa questão, chamou de parágrafo padrão. E, como eu já disse lá atrás, por que parágrafo padrão? Porque, segundo a pesquisa que ele realizou, é o tipo de estrutura mais presente na obra ou nas obras dos nossos grandes autores, principalmente os mais modernos. Bons textos jornalísticos também acabam se valendo, até para facilitar a compreensão do leitor, desse tipo de estrutura. Bem a propósito, eu estava hoje relendo este livro do Saramago, cuja leitura eu recomendo. Chama-se As Palavras de Saramago. E lá pelas tantas eu encontrei um texto bem oportuno e que casa muito bem com o que nós acabamos de definir para o que seja parágrafo. Acompanhe aí. Quando eu tinha 18 anos, lembro de ter dito uma coisa absolutamente impensável num rapaz dessa idade. O que tiver de vir, às mãos chegará. Creio que essa foi, de uma maneira inconsciente, a regra de ouro da minha vida. Observaram? Parágrafo simples, pequeno, mas que se enquadra em todos os aspectos na abordagem que nós temos feito aqui. No primeiro momento, o Saramago se reporta a essa lembrança dele, quando tinha 18 anos. Em seguida, ele passa para o leitor, ele revela para o leitor o que representou essa lembrança. O que tiver de vir, às mãos chegará. E, em seguida, retoma a afirmação inicial. Vejam, quando ele diz, creio que essa, ou seja, a frase que ele disse anteriormente, creio que essa foi, de uma maneira inconsciente, a regra de ouro da minha vida. E aí observem, eu vou projetar o texto de novo para vocês relerem. Observem como a conexão é perfeita entre os três momentos. O primeiro momento vai até a idade, o segundo momento vai até chegará, e o terceiro momento corresponde à frase final. Creio que essa foi, de uma maneira inconsciente, a regra de ouro da minha vida. Pronto! Chegamos ao final da nossa aula de hoje, mas nós voltaremos na próxima semana.
Enquanto isso, vamos combinar assim. Se só agora você se deu conta de que esse curso de redação gratuito está correndo, não perca tempo. Inscreva-se em nosso canal, assista aos vídeos anteriores para não perder o fio da meada. Não se esqueça de acionar o sininho para que você possa receber notificações semanais dos novos vídeos. E também, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Isso fará com que o nosso canal ganhe mais transparência e mais pessoas possam se beneficiar deste nosso projeto. Uma coisa de que eu me lembrei agora: o nosso curso tem como referência o meu livro, A Engenharia do Texto. De lá é que eu estou tirando todas as orientações para esses encontros com vocês. Voltamos na próxima semana. Até lá. Vamos juntos descobrir os caminhos da redação?